Sejam bem-vindos a mais essa transmissão de homenagens aos nossos craques de ontem e de hoje. Transmissões de jogos e programas esportivos. Muita emoção sempre na programação, com boa resenha, dando valor devido aos nossos craques. Muita emoção. Começa o jogo. A galera já estava aguardando esse espetáculo que vem com muita emoção. Lá vem ele tocando a bola. Lance de perigo. Esse craque sempre deu alegria para a sua torcida. Lá vem ele tocando a bola. Lançou a bola na área. Ficou sozinho, bateu. Defendeu o goleiro. Lindo lance. Contra-ataque, deu contra-ataque, vem Ricardo Lopes, dominou, tabelou, pegou a defesa desarrumada, o sistema adversário aberto, invadiu a grande área, o gol tá aberto, o goleiro saiu, ele bateu! Fala galera, eu sou o Ricardo Lopes e o Esporte Coleções começa agora. Olá galera, aqui é o Nilson, ex-jogador de futebol. Joguei por vários clubes do futebol brasileiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Inter, Vasco, entre outros grandes clubes do futebol. E convido todos a curtirem lá na página o Esporte Coleção e acompanharem as homenagens feitas aos ex-jogadores através dos álbuns de figurinha. Valeu? Um abraço, não esqueçam, hein? Acompanham lá pelas redes. Alô galera, aqui é o Tupanzinho Talismã. Convido a todos a curtirem a página Esporte Coleções e acompanharem as homenagens feitas aos jogadores. Valeu, um abraço a todos. Aí galera, participe lá, hein, do Esporte Coleções do Ricardo Lopes, hein, tá bom? Tamo junto aí, grande abraço. Estou aqui recebendo este álbum de figurinhas 2020 da Panini, da Esporte Coleções, e quero aqui agradecer a presença do Ricardo. Tamo junto, galera. Faça igual o Euler, veja aí as nossas homenagens aí com os craques do passado. Hoje é a honra de estar aqui na casa do Filho do Vento. Um abraço a todos. Fala galera, nós estamos aqui no Esporte Coleções acompanhando o jogo. O projeto Esporte Coleções que tem o objetivo de resgatar a memória dos jogadores através dos álbuns e figurinhas. Aqui a gente tem o Basílio aqui com a gente aqui. Fala Basílio, fala um oi aqui pro pessoal do Esporte Coleções, as homenagens para os craques de hoje e de sempre. Vocês do Esporte Coleção, obrigado por prestigiar, né? São praticamente profissionais que têm uma história linda, maravilhosa, com todas as camisas dessa copinha que está tendo, né? E a gente tem que agradecer a presença de vocês por estarem prestigiando. Nós que agradecemos, Basílio, e todos os craques. Basílio, se vocês não viram ainda, álbuns e figurinhas do Basílio, desde garoto no Corinthians, Portuguesa, lá no Esporte Coleções, vocês vão ver. Um abraço. Valeu, Basílio. Abraço. Um abraço. E mandar os parabéns ao Ricardo Lopes pelo projeto Esporte e Coleções. Então, um abraço a todos aí. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Amigos, aqui é o Ademir da Guia. Veja sempre as lives do Esporte e Coleções dos jogadores antigos. Abraço então para vocês do Ademir. Fala Ricardo Lopes, fala Caê, o Dinamite, em fase de recuperação. Agradecer aí a homenagem e o reconhecimento da minha carreira, do meu trabalho. E isso para mim é motivo de satisfação. Então deixo um grande abraço para vocês, muita saúde e paz aí e torcendo, se Deus quiser, por dias melhores para todos nós. Tá bom? Fica com Deus aí. Obrigado a vocês aí. Falar um pouco da minha carreira, falar bastante da minha carreira, mas ao mesmo tempo da amizade, do respeito e do carinho. Tá bom? Fica com Deus aí todos vocês. Valeu. Com essa mensagem de Roberto Dinamite, esse ano aqui as nossas homenagens vão para Roberto Dinamite, que felizmente nos deixou esse ano, mas deixou um legado de futebol muito grande. E nós tivemos a honra de ter Roberto Dinamite, Zico, entre outros craques. E a gente toda semana traz um craque aqui
para a gente mostrar um pouquinho da sua carreira, principalmente no que eu gosto, nos álbuns e figurinhas, né? São as minhas coleções, e aí eles são... Quando eu folhei um álbum, uma figurinha, vejo lá, eu estou falando agora com as figurinhas, né? São reais, né? Você consegue bater um papo e mostrar para eles, né? Muitas vezes os craques que nós trouxemos aqui não lembram ou não tem esse acervo. Então, a gente, com muito carinho, a gente separa. E hoje o nosso convidado é muito especial, é um jogador de seleção brasileira, ganhou Copa América, jogou Olimpíadas, foi campeão, bicampeão no São Paulo, tem uma passagem também pela Alemanha, pela França, e, olha, deu trabalho, meus amigos, de fazer o acervo do Alex. Onde ele jogou? Será que eu tenho um álbum, alguma figurinha? E você mexe... Eu consegui trazer algumas coisas bem interessantes aqui. Espero que o nosso convidado goste. Sem mais delongas, vamos colocar na tela aqui. Alex, boa tarde, seja bem-vindo ao Esporte Coleções. Boa tarde, para mim é um prazer muito grande estar participando do Esporte Coleções, principalmente de poder ver todas essas feras aí no início, né? Que na verdade aí são muitos deles o baluarte do futebol, né? Graças a eles que nós também seguimos essa profissão, né? E, cara, muito feliz por poder estar participando e também te parabenizar por esse trabalho lindo que você está fazendo. Muito obrigado, Alex. É uma honra ter você aqui e ouvir as suas palavras aqui, o reconhecimento do nosso projeto. Alex, para a gente começar a entrar aqui na vibe aqui dos álbuns e figurinhas, fala para a gente aqui, né? Você tem álbuns que você saiu guardado? Qual o seu relacionamento, a sua intimidade com os álbuns e figurinhas? Cara, eu sempre tive, né? Na verdade, hoje, os álbuns de figurinhas, estão todos com o meu filho mais velho, né? O Miguel, que reside em Porto Alegre. Então, eu sempre, na verdade, comprava, né? E o presenteava, né? Porque ele gostava muito já desde pequeno. Então, hoje, na verdade, para ser sincero, fica tudo com eles. Eu tenho uma história muito interessante, que eu não tenho, na verdade, uma medalha guardada. É mesmo? Comigo aqui, não tenho. E essas medalhas foram divididas entre meus filhos, né? Porque foi algo que tocou dentro do meu coração, de deixar eu acho que não teria pessoas melhores de deixar um pouquinho da minha história, né? Porque a gente, daqui a pouco, parte desse mundo. Então, eu procurei dividir aí as medalhas da minha carreira, né, com meus filhos, e fico feliz porque está guardadinho ali no quarto deles ali, né? E isso também incentiva eles a olhar para essas conquistas e ver que é possível, quem foi o pai deles. Então, assim como o álbum de figurinha também fica com os pequenos. Muito bem. Poxa, que legal. Desapego mesmo, né? Porque dessa vida a gente não leva nada, né, Alex? Vai ficar mesmo para a família. Você já distribuiu em vida, né? E cada um ficou com um pedacinho da sua história, né? Muito bom. Gostei do seu exemplo, viu? Obrigado. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui os álbuns e figurinhas do nosso homenageado aqui. Alex, você começou a sua carreira ali no Vitória, e aí você foi lá para a França, né? Jogar emprestado lá para o Rennes. E aí, quando você voltou para o São Paulo em 2006, começou a sair as figurinhas, né, dos álbuns. Você começou a ficar mais conhecido, né, no futebol brasileiro, né, pelos resultados, né, que você deu nos clubes anteriores. E aí a gente consegue já trazer um primeiro álbum aqui, que é As Feras do Paulistão. Que bacana! Aí você já é colocado como uma fera do Paulistão, né? Então tem aí a primeira, digamos aqui, a figurinha mesmo que sai do Alex, ela de corpo inteiro. Eu achei muito bacana o design desse álbum aqui. É uma página com vários zagueiros e você lá perfilando já como um dos principais zagueiros do tricolor paulista. Não, é verdade. Eu me lembro bem, né, do Campeonato Paulista, que foi, na verdade, se eu não me equivoco, 2007. Essa foto. Isso mesmo. E é onde eu já estava ali me firmando, né, como zagueiro do São Paulo naquela ocasião. Eu me lembro que foi um Campeonato Paulista, para mim, muito especial, né, pelo fato de estar na seleção do campeonato de 2007.
Isso. Né? E também de ter feito um dos gols mais bonitos da minha carreira, que foi diante do Rio Claro, na cidade de Rio Claro, né? E foi um ano fantástico, um ano mágico, porque também esse ano me levou à seleção brasileira, né? Então, assim, quando você vê mesmo a figurinha, é uma sensação, nossa, inexplicável, né? Porque passa, na verdade, um filme, né, na cabeça. E olhando essa foto aí, se eu não me engano, essa foto foi num jogo contra o Corinthians, no Morumbi. Essa pergunta que eu te fazer. Bom que você já me antecipou, se você realmente tinha noção de onde foi tirada essa foto, porque realmente eu não sabia. Isso, só pelo estilo da foto, pela chuteira, eu creio que esse jogo aí foi contra o Corinthians dentro do Morumbi. Foi um clássico. Nossa, sensacional. Nada melhor do que tirar uma foto num clássico, né? Ficou bem bacana. E nessa época você recebeu esse álbum, essa figurinha? Como é que foi o relacionamento da editora com os jogadores? Não, a gente sempre recebia, cara. Sempre foi um relacionamento muito bom, cara. E era algo também que a gente ficava muito feliz, ficava muito contente, né? Na época, né? Eu lembro que a gente dizia muito ao pessoal da Panini tá aí e tal. E cara, era uma forma de também o álbum de figurinha era uma forma de você, naquela ocasião também, de você ser lembrado, né? De alguma forma, de alguma maneira, porque na minha época não tinha tanto essa coisa não tinha YouTube, ainda tava essa rede social, ela não tinha, né? E eu sou do tempo da figurinha, né? Eu lá desde menino, de moleque, sou do tempo da figurinha, eu sou do tempo de bater figurinha na escola, né? Então aquela que exatamente. Isso, que você não tinha, ele chegava na escola, colocava lá, batia figurinha, né? E então, assim, eu sou desse tempo, né? E é fantástico, cara. Eu acho que isso daí não pode acabar. Eu acho que é uma forma de você ser lembrado e uma forma também de você chegar em alguns lugares que você nunca imaginava que poderia chegar. Então, o álbum de figurinha, ele nos dava esse acesso de você chegar em lugares que, às vezes, você não chegaria. Hoje mudou muita coisa, mas na época era fundamental, né, você estar no álbum de figurinha. Até porque tinha a resenha, né? Nunca saiu no álbum. Né? É verdade. Tinha essa resenha aí. Os juvenilzada subia, aí queria botar, né, a rédea aí para fora, aí tinha que puxar a rédea e dizer para eles, ei, segura que nunca saiu no álbum da figurinha. Exatamente, porque não saiu na Panini, não é jogador ainda, né? Não saiu na Panini, não é jogador ainda. Então a gente mandava os meninos dar uma segurada lá, cara. Até essa resenha tinha. Olha que legal, quero aproveitar e mandar um abração para a equipe da Panini, para o Wilson, que sempre apoia aqui o nosso canal. Um abraço para vocês. Estamos aqui com essa lenda Alex aqui. E olha, vocês viram, né? Panini, o homem gostava de bater um bafo aí, é bom, hein? Muito bem, Vamos para o próximo álbum, então. Aqui vamos trazer mais aqui conteúdo do Alex. Olha, esse daqui, ó, Footstar também. É mais ou menos um card, essa figurinha, né? E também no mesmo ano de 2007, saiu também esse exemplar Footstar. Olha que bacana. Traz aqui as informações do Alex. Não sei se você conhece esse, não foi um álbum muito divulgado na época, né? Então, achei legal te trazer um pouquinho desse material também. A foto ficou show demais. Legal, né? Seguro que estava dando uma daquelas arrancadas no Morumbi lá, certeza. Provavelmente, com certeza. Era clássica, né? Muito bem. E olha só, a gente falando de 2007, né? Você volta... quando você chega no São Paulo, você teve uma experiência na França, né? Fala um pouquinho da sua passagem no futebol francês, Alex. Na verdade, quando eu vou para o futebol francês, né? Infelizmente, eu chego já com problema de pubalgia. Né? E então eu chego no Rennes da França, faço toda a pré-temporada com a equipe, né? Porém, ainda sentindo uma pubalgia, né? E naquela época se operava, né? Naquela época não era como hoje, que você consegue recuperar na fisioterapia. E eu acabei ficando ali 6 meses, né? Tentei ali me recuperar, lembro de ter feito ali um tratamento, né, de 1 mês, e depois tentei retornar aos gramados e acabei não conseguindo,
né? E como o Rennes da França tinha negociado com o Vitória e por ter tido esse problema de pubalgia, os dois clubes acabaram, na verdade, conversando, e eu acabei sendo devolvido para o Vitória da Bahia. E aí, nessa que eu sou devolvido para o Vitória, é quando eu vou parar no Refis do São Paulo, no final de 2005, novembro de 2005. Entendi, legal. Foi meio que passear, então, né? Foi conhecer a França, teve esse primeiro... Exatamente. Exatamente, eu não tive a oportunidade de jogar por esse problema de pubalgia, né? Até tentaram me recuperar tudo, mas infelizmente não consegui. O interesse do Rennes da França, ele surge, na verdade, num torneio de Toulon, né? Que a seleção brasileira sub-20 disputava na época, né? E esse torneio era um torneio que todos os empresários acompanhavam, né? Todos os dirigentes de clubes europeus. Né, não era, na minha época, não era como hoje, da TV, hoje passa Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, Libertadores, na minha época não tinha isso, né, então a gente tinha esse torneio de Toulon, né, e eu acabei disputando esse torneio, foi aí que surgiu, na verdade, o interesse do Rennes da França. Infelizmente, eu já tinha jogado o Campeonato Brasileiro pelo Vitória ali em 2004, mas já tinha jogado meio que lesionado, né? Meio que jogando e fazendo fisioterapia, né? E quando eu chego lá no Rennes, tudo contribuiu para a dor ser maior, né? O frio, né? Clima, e aí eu acabei não conseguindo vencer a pubalgia, retornei para a Bahia, operei o pubis, e aí eu vou fazer a minha recuperação toda no Refis de São Paulo. Entendi. Olha só que história interessante, muito boa. Vamos para o próximo álbum aqui. Aí já estamos falando do Brasileirão aí de 2007, junto com o Josué, com o Ed Carlos aí, com o Miranda. Time de 2007, sem comentários, né, Alex? Você chega num São Paulo cheio de craque, uma estrutura espetacular, né, do São Paulo. Cara, na verdade, eu costumo dizer, né, que eu particularmente, sempre confiei, na verdade, no meu futebol, né? Mas eu não esperava que as coisas dentro do São Paulo ela aconteceria tão rápido, né? Porque eu cheguei num time campeão do mundo, campeão da Libertadores e com craques, né? Principalmente do setor defensivo. Eram jogadores que já estavam ali firmados, né, no São Paulo, porque tinham acabado de ser campeão da Libertadores, acabado de ser campeão do mundo, né? E aí de repente você chega, né, num clube grande como o São Paulo, onde os jogadores da defesa já tinham ali, queira ou não queira, o carinho do torcedor, e de repente você tem que vencer isso, de vencer esses obstáculos, de brigar pela posição, de se dedicar, mas graças a Deus ali deu tudo certo. Me lembro que o Lugano é negociado, o Fabão é negociado também, o Ed Carlos, e aí acabou surgindo, na verdade, aí a oportunidade, né, como titular da equipe, e graças a Deus eu pude me firmar, né, e como um dos pais jogadores ali do... Muito bem, e eu quero aproveitar, Alex, a nossa audiência aqui, dar uma boa tarde para a galera que está entrando, uma boa tarde para o Lucas, que está em Cotia, mandando um abraço para todos. O ex-jogador Mariovaldo, lateral do Palmeiras, da década de 80. Alex Silva, ele faz uma pergunta aqui, manda um boa tarde. Alex, o que faltou na sua carreira? Mariovaldo pergunta para você. Cara, eu acho que na minha carreira faltou disputar a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo, porque eu fui para a Copa América 2007, né, e estava sendo convocado com frequência, né, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, e eu me lembro bem que teve uma partida que o Dunga chamou todo aquele grupo, né, e disse que esse era o grupo que ia para a Copa do Mundo de 2010, e só não ia alguém caso tivesse lesões ou lesionasse. Infelizmente, no Hamburgo da Alemanha, eu tive uma lesão de ligamento cruzado, 6, 7 meses antes, 8 meses antes da Copa do Mundo, e aí eu acabei ficando de fora
e no meu lugar acabou indo o Thiago Silva, né? Thiago Silva não era convocado com frequência, né? E então acredito que para mim faltou ter disputado essa Copa do Mundo 2010, e essa Copa do Mundo também ela seria muito especial para mim, porque o Luizão também foi essa Copa do Mundo, né, o meu irmão, né? Então nós poderíamos ter servido juntos ali a Copa do Mundo, mas a única frustração que eu tenho de verdade assim na minha carreira, que foi vitoriosa, foi não ter conseguido disputar a Copa do Mundo, principalmente quando você, na verdade, se firma na seleção, né? Que é muito difícil. Chegar na seleção brasileira não é tão difícil. Basta você fazer um campeonato bem e tal. O difícil na seleção brasileira é se manter, né? E na ocasião, eu tinha me firmado na seleção brasileira, apesar de ser o quarto zagueiro das convocações, mas tinha me firmado, né? E então de repente você tem uma lesão de joelho e acaba ficando fora. Então essa para mim foi a única coisa que faltou na minha carreira para ela ser completa para mim. Perfeito, muito bem. Quero agradecer o Mário Valdo aqui pela audiência, pela pergunta. Um abraço, Mário Valdo. O São Paulino Carlos Oliveira manda um boa tarde, fala que saudade desse craque na zaga do São Paulo. Os São Paulinos aqui se manifestando. Carlinhos, tamo junto. Muito bem. Zé Wilson, boa tarde, Ricardo. Manda um abraço para o meu amigão aí também, o Alex. Zé Wilson mandando um abraço para o Alex. Um abraço, Zé Wilson, tamo junto. O pessoal da TV Cal fala, qual jogador foi mais difícil de marcar na sua carreira, Alex? Cara, eu assim, costumo dizer, né, para muitos assim, que eu tive a felicidade de ter os melhores do meu lado, né? Então eu joguei do meu lado com o Adriano, Ricardo Oliveira, né, Dagoberto, Luiz Fabiano, né, com craques, né? Mas assim, eu tive um dos jogadores mais... Paulo Guerreiro também, tive a felicidade de jogar com ele no Hamburgo da Alemanha, né? Mas eu tive assim, um dos atacantes mais difíceis de marcar foi o Luiz Soares, né? Na época ele estava no Ajax, né, da Holanda, eu estava ali no Hamburgo da Alemanha, e ele é um jogador muito inteligente, um zagueiro muito inteligente, se posiciona bem, antevê a jogada, um cara que briga também o tempo todo, um cara que não dá passo para você, né? Você tem que ficar toda hora buscando ele. Então, assim, para mim, foi o atacante mais difícil que eu marquei na minha carreira. Realmente, aí você trouxe um jogador realmente que até agora, né, no Grêmio, com a idade que tem, faz gols, né? Imagina naquela época que ele era mais jovem, né? Tinha mais velocidade. Isso, e gols inteligentes, porque o Soares ele cria a jogada para ele cria as oportunidades de gol para ele, numa movimentação. Eu acho que esse é o diferencial do atacante. Ele, numa movimentação, ele conseguir criar para ele uma chance de gol, né? E o Soares, ele hoje no Grêmio também, ele faz isso muito bem. As movimentações dele dentro do campo de jogo, ele cria a situação para ele. Então, esses são os tipos, geralmente, dos atacantes que é mais difícil, digamos assim, de ser marcado. Porque tem alguns que, apesar de brigar, mas você já sabe o que ele vai fazer, você já sabe que às vezes é um pivôzão que faz a parede, outros que ficam esperando uma bola cruzada e tal, né? Agora, difícil são esses atacantes assim que criam situações para eles de gol, né? Com uma movimentação dentro do campo de jogo. Então, acho que ele para mim, foi um dos centroavantes aí mais complicados, pelo qual eu, na verdade, enfrentei por isso. Nossa, muito bem. Tem outra pergunta aqui. Faltou passar por algum clube? Algum clube que você falou, puxa, não joguei, gostaria de ter jogado? Cara, não, porque assim, eu sempre na minha carreira eu fui por etapas, né? Certo. Então, por eu ser aqui da cidade de Amparo, o meu primeiro objetivo era jogar ou na Ponte Preta ou no Guarani, que era aqui do lado de Campinas, né? Então, perfeito. Na nossa época, né, de outros atletas aí que participaram do programa, né, que pode dizer também isso aí com propriedade, até no próximo programa você pode perguntar, o Alex falou isso. A maioria, da onde ele sai na região, por exemplo, o cara que nasce em Araras, a visão dele era jogar no União São João de Araras, naquela época. Sim. Né?
E eu nasci aqui em Amparo e os clubes mais próximos eram Ponte Preta e Guarani. Então eu tinha o objetivo de jogar num desses clubes. Era meu primeiro referência objetivo. Que você tinha, né? Perfeito. Era referência. E alcancei. Comecei na Ponte Preta, né, com 14 anos, né? E depois da Ponte Preta, o meu objetivo era ser profissional, era profissionalizar. Perfeito. Então, acabei profissionalizando na Ponte Preta. E o terceiro objetivo, né, era jogar um campeonato brasileiro. E eu tive essa felicidade de jogar um campeonato brasileiro, né, já pelo Vitória da Bahia. Depois me firmei ali no Vitória da Bahia, como o quarto objetivo era vestir a camisa de um clube grande do futebol brasileiro. E aí foi o São Paulo Futebol Clube que surgiu na minha vida. E o quinto objetivo era servir a seleção brasileira, chegar na seleção brasileira. E eu consegui, na verdade, chegar. Aí, a partir daí que eu chego na seleção brasileira, o sonho era jogar na Europa. Né? E também acabei realizando. Né? E depois tive a felicidade de vestir a camisa do Flamengo, uma das maiores torcidas também do futebol mundial. Grandes jogadores vestiram também essa camisa, todos nós sabemos, né? Tive essa felicidade e um sonho pessoal realizado de vestir a camisa do Cruzeiro, porque todo mundo pergunta, você foi pro Cruzeiro? Porque eu tive uma história dentro do Cruzeiro, né? Quando o Luizão jogava no profissional do Cruzeiro, eu era um menino que eu ia no treino na Toca da Raposa e ficava ali vendo os jogadores, né? Então, eu entrei na Toca da Raposa 2, com meu irmão sendo atleta profissional e eu sendo um menino, né? E depois eu retornei ali sendo um atleta do Cruzeiro. Então, foi um sonho também realizado. Então, assim, eu não faltou, acho que na minha carreira... Não faltou jogar em algum clube assim. Eu acho que eu tive... No que acho que todos queriam jogar. Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, né? Eu acho que todos queriam ter vestido essas camisas, então satisfeito pelas camisas pela qual eu acabei vestindo. Muito bem. Vamos então agora para o próximo álbum 2007, vai ser o Brasileirão, um ótimo álbum. O próximo álbum aqui já é o Brasileirão de 2008, ó, a figurinha diferente aqui a gente tem aqui. Olha só, Dagobert, Jorge Wagner. Aí já mais maduro, né? Aqui já realmente já com muita experiência, né, o Brasil todo já conhecia o seu futebol, né? E aí você está num time do São Paulo, também um time também maduro, com bastante jogadores experientes, né, Alex? Exatamente. 2008, né, era um grande time, era também aí um grande elenco. Eu, na verdade... acabo saindo aí no meio do ano, né? Depois do primeiro turno do campeonato brasileiro. Eu, na verdade, recebo, né, a medalha na Alemanha do tricampeonato. Né? Então me considero mandaram, então me considero também tricampeão brasileiro, porque assinei a súmula, né? De 2008. Então assim, me considero também campeão. Né, eu saio para o Hamburgo, foi um momento ali difícil para o São Paulo, porque estava 11 pontos atrás do Grêmio. 2008, eu não chego a jogar muitas partidas do Campeonato Brasileiro, pelo fato de que eu estava servindo a seleção brasileira sempre. Né, e então sempre, todo mês tinha jogos das eliminatórias. E os jogos das eliminatórias, você ficava ali 10 dias na Granja Comari para fazer 2 partidas das eliminatórias. Então, eu mais acompanhei os jogos do São Paulo lá da Granja Comari do que propriamente dentro de campo. Né? Mas o São Paulo tinha uma defesa fantástica. Né? Então, no meu caso, o André Dias entrou muito bem. Depois, no caso, o São Paulo contrata o Rodrigo, né? que retorna para a sua segunda passagem no São Paulo, que também fez uma grande defesa ali com o André Dias e o próprio Miranda. Né? Mas era um time fantástico que mereceu também ganhar o campeonato brasileiro, e com gosto dessa vez acho que foi um saborzinho diferente da vitória, porque os outros 2 títulos foram com antecipação, né? Foram antecipados. Então esse não, esse foi até a última rodada. Um gol do Borges,
né? Nossa, ali em verdade. Brasília, Que legal. né? No estádio do Bezerrão. E o São Paulo é campeão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, pela circunstância do campeonato, era uma época em que todos também ali estavam em dúvida do Muricy Ramalho, uma parte do Conselho de São Paulo queria que mandasse o Muricy Ramalho embora, outra parte queria que mantesse, porque, se eu não me equivoco, em 2008 nós fomos eliminados pelo Fluminense, ganhamos a primeira partida no Morumbi, e depois perdemos lá, se eu não me engano, 3-1, e aí começou o Brasileiro em 2008 muito mal, e aí o Muricy começou a ser, na verdade, questionado. Então foi um título especial para todos os que permaneceram até o final do campeonato. Muito bem, 2008. E antes de ir para o próximo álbum aqui, a resenha está muito boa. O craque Mariovaldo faz uma outra pergunta para você. Alex, fala um pouco do mundo do futebol hoje, né? Ele fala que os meninos hoje, né, essa molecada nova, estão nos céus, né? Hoje não, já entra como profissional ganhando milhões, né? Já com multi-empresário. Tá muito diferente o futebol hoje, né, para essa molecada. Cara, eu concordo com ele, né, em tudo que ele, na verdade, frisou. Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro é os empresários, né? Eu acho que os empresários têm, na verdade, estragado essa geração, né? Porque hoje você pega um atleta novo, eu dou um exemplo agora recentemente, o que eu vi no jogo do Corinthians, né? Uma postura do Yuri Alberto. Foi um jogador que ficou na reserva, daí entrou e fez o gol. Tava 9 partidas sem fazer gol, faz o gol Exato. Ali na sua 10ª partida. E quando ele sai falando que ele não entendeu porque que o treinador colocou ele no banco, armando uma polêmica num Exato. clube que já passa por um problema. Verdade. Então aí você vê que ele se coloca numa posição de individualista. Ele não se coloca numa posição de um jogador de grupo. Exato. Né? E quando um atleta se torna individualista, geralmente é pelo que as pessoas falam lá fora. O treinador não pode te pôr no banco, você é melhor que o fulano, não, onde já se viu, você não pode jogar titular. Então isso acaba influenciando o atleta, e o atleta acaba se tornando individualista. E naquela época antiga não existia isso, né? Principalmente na época Eriovaldo, pode ter certeza que era aquela época que tinha os contratos longos, ainda não tinha, se eu não me equivoco, a lei Pelé, e eu também peguei um pouco dessa época, começando a carreira, onde o clube era, na verdade, dono dos seus direitos. Isso. Né? E você, então, acabava tendo respeito maior pela instituição, porque você sabia que você era da instituição, você fazia, era um patrimônio do clube. Hoje os atletas são patrimônios do empresário, não são patrimônios do clube. Então, a partir do momento que ele não joga ou que ele vai para a reserva, a primeira coisa que ele faz, isso é fato, é pegar o telefone e ligar para o empresário. Olha, não estou satisfeito, quero sair daqui. E muito aí, mimado. Exato, aí simplesmente ele arruma uma confusão, aí a imprensa já cria aquele tumulto e ele acaba conseguindo aquilo que ele quer por um mimo ou por não aceitar, às vezes, ouvir a verdade. Né? Então, hoje, vamos lá. Eu peguei Muricy Ramalho. Né? Muricy Ramalho nunca falou, por favor, vai naquela bola ali. Muricy sempre foi duro com a gente. Né? Então, hoje, você já não pode mais falar nem assim mais com o atleta, porque se você fala desse jeito com ele, você perdeu o atleta, a cabeça do atleta é isso, aí o atleta, não gostei da maneira que o treinador falou, aí já começa aquele murmúrio dentro do vestiário, e o treinador acaba sendo mandado embora, e começa aquela situação de que tem que ter gestão de grupo. Né? Eu acho que gestão de grupo é o que o Abel faz no Palmeiras, que não é passar a mão na cabeça dos atletas, mas tirar o melhor dos atletas a todo tempo. Para mim, acho que essa é a melhor gestão de grupo. Agora, alguns treinadores, pela maneira que o futebol está hoje, acham que a gestão de grupo é passar a mão na cabeça dos seus atletas. Então, isso tem atrapalhado muito o futebol brasileiro, e por isso o futebol, em termos de técnica, tem caído muito de um futebol que sempre foi um futebol bem jogado, de muita técnica, espelho para todos os países
né, de fora, e hoje a gente está vendo o quanto caiu tecnicamente o futebol brasileiro. Que pena, verdade. Quero mandar um abraço para o Sebastião Gomes, falando boa tarde, parabéns pelo programa, mandando um abraço para o Alex. Abraço. Fernando Mazoca, palmeirense, deve estar dando muita risada, o time está muito bom, ele também está bom na nossa Liga do Cartola, Mazoca está muito bem, lá da Vila Ema, mandando um abraço para a gente, um abraço para o Mazoca. Um abraço, Mazoca. O Vando Timão, o corintiano, o Vando fala sobre o Alex, jogou demais, aí ele faz uma pergunta, Alex, por que você não jogou no meu Coringão? Um abraço, Vando. Na verdade, eu tenho uma história, né? Em 2009, ali para 2010, eu recebo, na verdade, uma oferta do Corinthians, eu não sei se ele lembra, quando o Corinthians tinha a intenção de montar os Galácticos. Sim. Né? Surgiu aquela história, então, atrás do Dida, aí vinha Roberto Carlos, né? E aí tinha o Ronaldo, até estavam cogitando o próprio Ronaldinho Gaúcho, tinha o Tevez. Eu cheguei a ser sondado, na verdade, o Hamburgo da Alemanha chegou a ser soldado pelo Corinthians. Aí eu tinha 3 propostas, né? Eu tinha a proposta do São Paulo, a do Corinthians e a do Flamengo na época. E eu acabei optando em retornar para um lugar que, na verdade, eu já conhecia, já tinha uma certa intimidade, um certo respeito do torcedor, e acabei, na verdade, optando em retornar para o São Paulo. Olha só. Aí, Vando, quase ele foi pro Corinthians, viu? O Corinthians fez a oferta aí para o Alex e quase você ia ter visto aí o Alex com o manto do Corinthians. O Carlos Oliveira faz a seguinte pergunta. Muricy treinava mais a zaga do que o ataque? Não, o Muricy sempre treinou os dois. Eu acho que tudo que está acontecendo hoje no futebol brasileiro, de que o goleiro é o meu melhor atacante e o atacante é o meu melhor defensor, que essa história de transições ofensiva, defensiva, o Muricy já fazia. Então, quando você olha o São Paulo, tricampeão brasileiro com os 3 zagueiros, o 3-5-2, era um time muito ofensivo, né, quando tinha bola, mas era um time que se doava quando perdia ela, né? Então, o Muricy Ramalho sempre treinava os dois, né? O Muricy treinava a posse de bola, era um jogo muito apoiado, um jogo de muita posse, mas quando perdia, era um time que compactava muito bem, né? Todos compactavam atrás da linha da bola. Eu costumo dizer para todos que se eu e Miranda, André Dias e Breno estamos na história do São Paulo em 2007 com apenas 13 gols tomados em 38 rodadas, Exato. A gente deve muito aos nossos atacantes, ao meio de campo nosso ali, as duplas de volantes, que nos davam uma proteção muito boa para pegar as bolas ali espirradas. Então, o Muricy trabalhava muito a compactação. E se você pegar o time do São Paulo, num campeonato de pontos corridos, tomava muito poucos gols e fazia. Né? Por quê? Qual era o segredo? O goleiro que a gente tinha, por vezes, quando tinha a bola, virava um atacante, que a gente podia jogar nele, que era o Rogério Ceni, construía a jogada, né? E o atacante que a gente tinha, quando perdia a bola, também voltava ali na recomposição para compactar o time, e isso facilitava muito e impedia o adversário de progredir e penetrar, na verdade, ali na nossa defesa. Então, o Muricy sempre trabalhou os dois. Muito bem, respondido aqui, Carlinhos, muito obrigado pela pergunta. Aí, eu vi esse álbum aqui do São Paulo histórico, e saiu 2 figurinhas nela, e essa primeira trazendo aqui o tetracampeão brasileiro, que tinha aqui o Alex, o Carlinhos, Fabão, André Dias, Miranda e Ramalho, Danilo, Rogério Ceni, Lúcio, Tadeu, Alex Silva, Bruno, Rodrigo Fabre, goleiro Bosco, Edgar e Ed Carlos, e abaixados o Leandro, o Júnior, Wilsinho, lateral direito, Alex Dias, Aloísio, Richardson, Thiago, Souza, Lenilson, Josué e Mineiro. Que time é esse? Ô, louco, Alex. Na verdade, um time na verdade, que se firmou, né? Nossa, realmente. Digamos assim, foi um time que se firmou durante a competição. A gente precisa lembrar que quando nós chegamos ali, na verdade, no São Paulo, aquela ocasião,
era contratações de desconfiança da parte do torcedor e da imprensa. Hoje, quando se vê o quadro de campeão, aí os olhos é diferente, mas quando você olha aí, foi citado Lenilson, que veio do Noroeste de Bauru, né? Foi citado Alex Silva, que veio, na verdade, do Vitória da Bahia. Foi citado Tadeu, né? Entre outros, se eu não me engano, o Ilcinho, não sei se está aí também. Ilcinho, no caso, o Ilcinho era o único atleta que tinha arrebentado no Palmeiras e acabou vindo para São Paulo. Né? Mas quando você olha esse time de 2006, Lúcio chegou como desconfiança. Você olha o time de 2006, nas contratações na época, eram contratações questionáveis. Que durante o processo, durante o campeonato, acabou, na verdade, se firmando. Se você olhar, você vê o Lenilson, por exemplo. O Lenilson no São Paulo, nesse ano de 2006, ele só fez gols importantes, gols em clássicos, né? Foi sim. Então foi uma peça fundamental que às vezes as pessoas não lembram, né, desse título de 2006, mas foi uma peça fundamental no título de 2006. Então, esse time é um time que foi mesclado. O São Paulo, eu me lembro que ele não comprava jogador, ele monitorava os atletas que estavam em finais de contrato. Isso. Né? E aí ele trazia ali para o São Paulo, sem custo nenhum, da parte do São Paulo na época, e os atletas acabavam se firmando e acabavam sendo negociados, e o São Paulo acabava fortalecendo o seu caixa. O título de 2006 é um título muito especial, porque foi quebrado aí um jejum de 12 anos, né? 12 anos que o São Paulo não ganhava o Campeonato Brasileiro, é muita coisa para um clube grande. Exato. Eu me lembro que por mais que tinha ganhado a Libertadores e o Mundial, a torcida queria o brasileiro. Naquele ano de 2006, a torcida do São Paulo precisava do Campeonato Brasileiro. Então foi um ano especial para todos nós, uma quebra de tabu. Meu primeiro ano no São Paulo, né, num clube grande, já poder, no primeiro ano, ser campeão de um campeonato mais difícil, um dos campeonatos mais difíceis, ou se não for o mais difícil do futebol mundial, para mim é um momento, eu me sinto tenho muito prazer, né, e gratidão por ter a Deus por ter participado, na verdade, desse título, que eu tenho um quadro na parede, por sinal, porque foi um título especial. Com certeza. E aí, esse álbum aqui retrata embaixo aqui mais uma figurinha, que é o Pentacampeonato de 2007. E aí eu vou trazer para a galera aqui em pé já a primeira figurinha do lado ali, o Alex Silva, Danilo Silva, Rogério Ceni, Breno e André Dias, goleiro Bosco, Jorge Wagner e Miranda, e abaixados estaria o Hernandes, o Júnior, o Richarlison, Diego Tardelli, Borges, o Jadilson, o Souza, o Leandro, o Fernando, o Dagoberto e o Aloísio. Quando você fala de ataque aqui, né? Dagoberto, Aloísio, Diego Tardelli, Borges, puxa vida. Aí também, né, aí você já vê um time mais consolidado, eu acredito que aí a gente já vê isso, já vê um time com mais bagagem, com atletas contratados com mais currículos, digamos assim. O Dagoberto chega do Atlético Paranaense, né, naquela fumaça da contratação dele, que acabou brigando com o Petralha e acaba chegando no São Paulo. O Borges, ele chega ali numa fase, na verdade, muito boa. O Aloísio já tinha um tempo, já um atleta que tinha feito gol em Mundial. Né? Aí a gente já vê um grupo que já sabia o caminho, né, do Campeonato Brasileiro, digamos assim, porque tem uma base de 2006 aí. Né? Então a surpresa aí foi o Breno, né, que foi um jogador que sobe da categoria de base, né, mas os demais jogadores aí já tinha uma base de 2006. Muito bem, vamos para a próxima figurinha. Passamos 2006, 2007, e aí vamos falar de seleção brasileira, né? Vamos dar uma pausa agora para falar da seleção que marcou muito sua vida, né, Alex? Você já comentou um pouco aí, um pouco da frustração para não ter ido na Copa, mas você foi para a Olimpíadas, né? Você jogou Copa América, você já, na base também, né? A amarelinha sempre caiu bem em você, né? Sim, na verdade, desde da categoria de base, né? Quando eu atuava pelo Vitória, todas as convocações
do Sub-20, eu sempre estive ali, na verdade, presente. Foi uma preparação, na verdade, né, para a seleção principal. Eu acho que a seleção ainda segue fazendo esse trabalho, né, dos atletas que passaram pela seleção já nas categorias de base. Tive a felicidade depois, como disse, de ser convocado para a seleção principal, né, num amistoso, e já logo em seguida ser convocado para a Copa América, e depois da Copa América já emendar com as Olimpíadas, que era o sonho de muitos atletas ter disputado, atletas de nome, atletas consagrados do futebol mundial, que queriam ter disputado uma Olimpíada, porém não tiveram essa oportunidade. Então a seleção, na verdade, ela sempre fez parte da minha vida, apesar de eu, na ocasião, ter pego uma geração de muita qualidade. Hoje, se a gente chegar hoje e perguntar quais os 4 zagueiros que convocarias para a seleção brasileira, muitos vão ter ainda um pouco de dúvida. Vão falar Thiago Silva, Marquinhos, Militão, mas vai faltar um. Né? Vai faltar E na minha ocasião, a gente tinha 10 zagueiros com condições de ir à seleção brasileira. A gente tinha Lúcio, Juan, Luizão, Naldo, Alex, Miranda. A gente tinha muitos zagueiros de qualidade na época, né, que tinha total condições de vestir a camisa da seleção brasileira. Então eu me sinto privilegiado por numa geração de craques, de grandes defensores, com certeza, poder ali fazer parte da seleção brasileira. Muito bem, realmente. E eu estou vendo aqui nessas fotos aqui, em ocasiões diferentes, você acha na Copa América, na Olimpíada, do lado do Ronaldinho Gaúcho. Era diferenciado mesmo o futebol dele? Sim. O Ronaldinho, na verdade, sempre foi mágico, né? O Ronaldinho sempre foi um cara diferenciado. E por incrível que pareça, muitos focavam em algumas coisas do Ronaldinho, mas ele sempre teve uma liderança, cara, dentro do grupo. Ele sempre teve uma liderança, sempre teve um respeito, só que ele era aquele cara que passava, na verdade, desapercebido. Eu acho que a liderança do Ronaldinho era com a bola nos pés. Eu acho que era o que ele fazia dentro também do campo de jogo. Mas ele nos aconselhava muito. Nós que éramos os meninos mais novos, aí tem uma foto aí que você vê, tá eu, Diego e Breno, correndo ao lado dele ali, e ali a gente tá fazendo uma resenha, né, dando risada, mas ele sempre foi esse cara de estar junto e tá também, não só brincando, mas dando conselhos, né? Então, graças a Deus, tá tudo em ordem. Muito bem. Eu vou colocar agora aqui ao vivo com a gente, tem um convidado que fez questão de querer participar quando a gente anunciou a sua participação, é o Gustavo Samuel, ele é do programa Esporte Mineiro, e vou colocar o Gustavo aqui. Gustavo está nos bastidores, tudo ok? Posso colocar você? Faz um joinha aí para mim. Vamos colocar aqui. Gustavo, seja bem-vindo ao Esporte Coleções. Está aí o nosso convidado, pode fazer a sua pergunta. Grande abraço, obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Um grande abraço para o Alex Silva, que eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente num jogo festivo aqui na cidade de Brasópolis, em Minas Gerais. Brasópolis, prazer, meu irmão. Tamo junto. Prazer em revê-lo, né? Prazer em revê-lo, mais uma vez. E, né, no meu mural aqui hoje, né, São Paulo, camiseta tricolor, claro, né? Isso. Essa oportunidade a gente tem que aproveitar, né? Então, gostaria que o Alex, em primeiro lugar, pudesse contar pra gente a respeito dessa trajetória que ele teve vitoriosa no futebol. Na verdade, não foi fácil, né, cara? Eu acho que toda conquista, cara, ela tem o seu sacrifício, ela tem, na verdade, as suas renúncias. Eu costumo dizer para todo mundo que no tempo que os jogadores daqui, da minha cidade, da escolinha de futebol pela qual eu treinava, enquanto eles davam os perdidinhos deles aí na praça, eu sempre tive dentro da minha casa, sempre vivi como atleta. Meu pai foi atleta profissional, né? Então meu pai sempre pregou para que a gente vivesse como atleta caso a gente queria chegar em algum lugar. Então ali desde a minha infância eu já me portava como atleta. Então meu pai já fazia concentração dentro de casa para mim e para o Luizão, apesar de ser um jogo de escolinha de futebol, né? Então aí você começa a aprender, né, e a traçar um caminho
e ouvir os conselhos, no caso do meu pai, que nos deixou num caminho do sucesso para poder, na verdade, chegar. Mas eu fui um cara que batalhei demais. A minha mãe lavou roupa dos times amadores da cidade para poder inteirar meu dinheiro na passagem, para poder ir para Campinas. Já cheguei a pedir dinheiro na rodoviária para inteirar a passagem, porque, na verdade, eu não tinha. E uma das coisas fundamental para mim foi o que eu sempre tive na minha mente. Eu preciso aproveitar as oportunidades. Né? Eu acho que isso é fundamental na vida do ser humano. Aproveitar as oportunidades e estar preparado para ela. Então, quando elas surgiram na minha vida, eu estava preparado, né? E aproveitei as portas que foram abertas. A da Ponte Preta, depois veio a do Vitória da Bahia, já no profissional, e depois veio uma porta gigantesca, que foi a do São Paulo. E uma das coisas que meu pai sempre disse para mim e para o meu irmão: olha, a partir do momento que vocês saírem, põe uma coisa na mente de vocês: eu não volto mais. E foi sempre isso que a gente colocou, não voltar mais para Amparo, né, e trilhar os nossos caminhos aí profissionalmente. Então, não foi fácil, mas hoje, quando tudo isso passa, foi prazeroso. E eu acho que o que mais gratificante aqui dentro da minha casa foi poder levar o meu pai e a minha mãe nas eliminatórias contra Chile e Bolívia, onde meus pais pôde ver os dois filhos ali servindo a camisa da seleção ao mesmo tempo. Foi um sinal de como nós pudéssemos dizer para eles que nós éramos gratos por tudo aquilo que eles, na verdade, fizeram por nós. Que bacana. Muito bem, Gustavo, mais uma pergunta para o craque? Vamos lá, né, Ricardo? Então, eu gostaria que o Alex pudesse falar agora para a gente também a respeito, né, dessa trajetória que ele teve vivendo aquele momento magnífico do São Paulo Futebol Clube, né? Claro, na verdade, eu acho que eu no São Paulo, uma das coisas que me ajudou muito dentro do São Paulo de fazer parte daquele elenco é porque dentro do grupo de jogadores tinham vencedores. Jogadores que eram acostumados a ganhar títulos. Então os caras sabiam o caminho e eu sempre fui um cara observador. E uma das coisas que eu aprendi dentro do São Paulo é querer ganhar o tempo todo. Que a obrigação de ter que ganhar o tempo todo, de entrar para ganhar, de querer ficar na história, de colocar quadro na parede. Então, eu chego ali em 2006 num time multicampeão. Eu chego num time campeão. E quando você chega num time campeão, você acaba se tornando também um campeão. Exato. Então, não tem como você se desgarrar ou pensar em outra coisa. Né? Então, eu chego num grupo com uma mentalidade vencedora, eu chego num grupo com a sede de ser campeão. E o que foi fundamental, eu acho, para o São Paulo, é que aqueles atletas, apesar de acabarem de ser campeão do mundo, eles tinham sede ainda de ser campeão no próximo ano. Eu acho que isso, para mim, foi fundamental, fazer parte desse grupo, e através de estar com eles e conviver com eles, e escutar o que falavam, né, o quanto era bom ser campeão, isso me fez me portar como um campeão. Né? E quem se porta como campeão consegue os seus objetivos, consegue colocar a medalha no peito no final da temporada. Então, o segredo daquele time era a sede de ser campeão, era a sede de ganhar. E tínhamos um treinador, um comandante, que queria ganhar o tempo todo. Que ganhou 2006, tinha que ganhar 2007. Ganhou 2007, tinha que ganhar 2008. Então, ele não deixava a gente acomodar. Eu acho que esse foi o grande segredo daquele grupo de jogadores do tricampeonato brasileiro. Muito bem, eu queria agradecer, Gustavo, a sua participação. Já estamos quase chegando ao final do programa. Fique à vontade a participar outras vezes. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, Gustavo. Abraço, Ricardo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Alex Silva, pela oportunidade. Tamo junto, irmão. É nóis. Ricardo, tamo junto. Viu? Que Deus abençoe vocês. Amém, muito bem. Esse foi o Gustavo participando aqui ao vivo aqui com a gente, São Paulino. E falamos de seleção brasileira, vamos agora ao próximo álbum. Nós vamos lá para a Alemanha, vamos lá para a Bundesliga e trazer o Alex aqui, a figurinha dele lá na Alemanha. Olha que bacana. Aqui quando você jogou com o Paulo Guerreiro, né? Fala mais um pouquinho. Paulo Guerreiro, eu fui para o Hamburgo da Alemanha com o Thiago Neves, né? Com o Thiago Neves, fomos contratados junto, porém o Thiago não se adaptou e acabou indo por Emirados Árabes. Eu permaneci,
né? E na Alemanha foi uma experiência muito bacana, cara, porque eu passei a jogar numa posição que eu jamais imaginei que jogaria, né? E eu na Alemanha acabei jogando de volante, né? Peguei um treinador holandês, Martin Jol, e o que ele dizia para mim é que, porque naquela época na Alemanha, a zagueiro era zagueiro, eram os caras altos, os dois laterais eram zagueiro também, não era esse futebol alemão de hoje, né, do Bayern, do Borussia, né? Não, os 4 de trás eram os 4 zagueiros, né? E eu tinha uma saída de bola muito boa. E eu me lembro que o treinador me chamou na sala dele, eu junto com o tradutor, e disse, olha, é um desperdício eu colocar você de zagueiro pela sua saída de bola. Então, eu vou colocar você ali de volante na frente dos 2 zagueiros. Aí, quando a bola se desenhava defensivamente ali de fundo, eu entrava no meio da defesa como um terceiro zagueiro, né? E acabou que acabei jogando, acabei indo bem. Chegamos até a semifinal da Copa da UEFA. Perdemos pro Werder Bremen, mas foi uma posição nova que eu jamais imaginaria que com 1,93 m eu poderia jogar, né? Então, assim, foi muito legal essa experiência no futebol alemão. E uma das coisas que eu aprendi muito no futebol alemão, eu achei que eu já sabia tudo, e quando eu cheguei no futebol alemão europeu, eu pude ver que eu não sabia era nada, que eu tinha muitos defeitos. No entanto, que eu volto para o São Paulo 2010 e acabo novamente ganhando como o melhor zagueiro da posição, né? Então, assim, aprendi demais lá e me tornei um melhor jogador. Olha, que legal. Não sei se você lembra desse álbum lá, da Tops. Lembro. Bacana, né? Lembro da camisa. Isso que foi legal. Essa camisa de 2009. 2009, isso mesmo, álbum da Bundesliga 2009. Um abraço para a galera da Tops, um álbum realmente maravilhoso. E aí, eu folheando aqui o meu acervo, falei, eu tenho o Alex aqui na Alemanha, muito bem, vamos colocar aqui para ele dar uma olhada. E vamos agora, como você já mencionou, 2010, né? Olha só, Campeonato Brasileiro 2010. Aí já tinha até o Cavanhaque. Aí já com o Cavanhaque. Muito bom. Rogério Ceni dispensa, né, comentários, tem o Profeta aí também. Aí você volta em 2010, uma passagem muito boa na Alemanha. E como é um retorno para o São Paulo, né? Você já é um jogador de seleção brasileira, campeão pelo São Paulo. Como é o tratamento da diretoria? Como os jogadores te recebem? Porque você não é mais uma novidade, você é uma realidade, né, Alex? Claro, na verdade, como um filho, né? Que retorna à casa, né? Perfeito. Eu, na verdade, sou grato ao São Paulo porque eu voltava de lesão de joelho, né? Eu voltava de uma cirurgia de joelho, né? E o São Paulo abre as portas, né? Para mim retornar nesse ano de 2010. E o São Paulo tinha um timaço também. Exato. Né? O São Paulo tinha Ricardo Oliveira, né? Era Júnior César, Miranda, tinha Cicinho, né? Tinha Souza. O próprio Hernanes, que tinha Zé Luiz. O Zé Luiz. Nesse álbum, eu vou até te ajudar. Quem saiu nesse álbum aqui? Você, o Miranda, Xandão, o Souto, o Hernanes, Jorge Wagner, Fernandão, Kleber Santana, o Marcelinho Paraíba, Richardson, o Marlos, o Jean. Olha só, realmente... Era um timaço. Nossa, era um timaço. Inclusive, tivemos aquela partidaça em 2010 da Libertadores contra o Inter. Verdade. Né, que por um gol nós acabamos ficando fora da final da Libertadores. Isso. Senão eu poderia aí também estar na história muito mais, né, do que antes se tivesse ali chegado numa final de Libertadores, né, jogando. Mas foi um ano especial para mim, foi um ano muito especial, foi um ano que eu pude ganhar prêmios, apesar de não ganhar títulos, mas ganhei prêmios individuais como o melhor zagueiro da posição, né, depois de uma cirurgia, de um ano difícil, de 7 meses de recuperação, né, então para mim foi na verdade aí uma vitória retornar para o São Paulo. Muito bem. Bom, galera, quero agradecer vocês aí. O Carlinhos fala o seguinte: São Paulo tricampeão,
seguido, 2006, 2007, 2008. Obrigado, Alex, por esse presente. Que nada. Eu costumo, na verdade, dizer, cara, que eu costumo até dizer para eles que para mim foi uma obrigação, né, cara? Porque você está num clube grande, você come uma das melhores comidas, você dorme dos melhores concentração, você tem a melhor fisiologia, você tem a melhor fisioterapia. É obrigação sua a desempenhar um bom futebol e a devolver para o clube e também por tudo aquilo que o torcedor faz, o sacrifício que ele faz para ir para o estádio. É uma obrigação do atleta poder devolver todo esse investimento que é feito na carreira do atleta, né? Então eu sempre tive isso comigo também, de devolver tudo aquilo que o clube investiu em mim, né? Hoje eu acho que os atletas deveriam ter esse pensamento muito mais ainda. Sim. Porque hoje são salários de 1 milhão, são salários de 800 mil, são salários de 1 milhão e 200, né? E só que hoje, infelizmente, o pensamento é sempre de trampolim. Né? Não é mais um pensamento de se firmar num clube grande, assim como São Paulo. Então, para mim, eu costumo dizer para todo mundo, não é média nenhuma, isso no São Paulo, no Flamengo, no Cruzeiro, sim, eu sempre levei as coisas como obrigação. Era a minha obrigação poder dar o meu melhor por tudo aquilo que o clube me oferecia. Muito bem. O Vando Timão faz a seguinte pergunta, acho uma pergunta muito pertinente ao momento do futebol. Ele gostaria de saber qual a sua opinião sobre o que vem acontecendo hoje em relação aos jogadores envolvidos com as casas de apostas, que começou a pipocar ontem, hoje, e parece que o negócio tá feio, né, Alex? Cara, lamentável, né? Muito lamentável. Eu fico triste. Eu acho que eu fico triste, primeiro, por se tratar de jogadores jovens, que estavam aí, na verdade, começando uma carreira, se firmando no futebol, e surpreso, né, por jogadores da Série A que ganham um bom salário, que vestem a camisa de grandes clubes, estarem envolvidos com esse tipo de aposta. Eu acho que por mais que você esteja numa situação, seja no estadual, cara, de Brasília, seja no estadual do Amapá, cara, eu acho que não justifica você participar desse tipo de coisa. Concordo. Mas eu acho que isso vai servir de exemplo para muitos que até pensaram em querer aceitar ou até pensaram em querer fazer. Excelente. Né? Hoje eu acho que isso agora vai deixar um pouquinho de acontecer. Na Europa isso a gente já tinha visto, mas eu jamais esperava que chegaria no Brasil e principalmente em clubes, na verdade, da Série A. Eu fico triste, porque não destrói só a imagem do atleta, isso destrói a imagem de uma família. Exato. Porque o atleta, quando ele está desempenhando a sua carreira, ele está levando ali a sua família junto com ele, ele é o representante da família, filhos, quando vai no colégio, tudo isso. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente também apontar, até porque está tendo uma investigação. Os nomes estão aí, mas ainda existe uma investigação e eu acho que a gente só pode falar com mais propriedade depois de uma condenação. É verdade, concordo com você. Mas eu fico triste e surpreso pelos nomes que foram, na verdade, citados, né? Mas, independente se forem inocentes ou não, o fato de já conversar com essas pessoas, o fato de já dar a oportunidade dessas pessoas se aproximarem de você, isso já acabou com a sua carreira. É verdade, fica uma mancha, né? Quero agradecer o Vando Timão pela participação de sempre. Estamos chegando já ao final da nossa resenha, mas nós temos aqui, obviamente, uma homenagem hoje aqui para você, Alex, e tem uma mensagem aqui de um jogador que atuou aí com você, ele deixou aqui o seu registro. Vamos pôr na tela. Fala, Alex Silva! Também conhecido como Velho Pirulito. Aqui é o Júnior. Alex, dizer que foi uma honra ter jogado ao seu lado no Tricolor Paulista. Além de um excelente zagueiro, também se arriscava no ataque e fazia muitos gols. Pirula, olha, tem um episódio que até hoje, quando eu lembro, eu dou muita risada. É a história do macaco. Olha, conta aí que a rapaziada vai se amarrar. Pirula, parabéns pela homenagem.
Você merece. Tamo junto. Muito bem. Júnior Penta. Júnior é um irmão que o futebol também me deu. A gente se encontra sempre. A gente sempre está se encontrando aí nos jogos de futebol que tem por aí. Essa história do Macaco Chico, ela tá no DVD do Tetra, né? Todos aí entram lá no YouTube, colocam o DVD do Tetra, tá bem no comecinho essa história do Macaco Chico, né? Eu ali novinho contando essa história. Mas esse é um cara fantástico, é ídolo para todos nós. Quando eu cheguei no São Paulo, era um cara que eu tinha como referência, né? Pentacampeão do mundo, depois campeão com o São Paulo, jogava demais, jogava muito. O Júnior não errava um passe, cara. E era um lateral que não corria errado. Você não viu o Júnior correr errado, sabe? Você não viu o Júnior correndo para trás. Toda jogada que ele terminava em perigo de gol com o cruzamento dele, né? Verdade. Então, assim, é um amigo que eu tenho e fiquei muito feliz pela mensagem dele. Muito bem, quero agradecer o Júnior aqui sempre pela parceria com a gente, ele que já passou aqui, foi homenageado, e isso que é o legal aqui, esse ecossistema que a gente faz aqui, Alex, aí o pessoal que passa vai contribuindo e a gente muito faz legal. Aqui uma família e fica muito gostoso. Um beijão no coração do Júnior, foi muito bom ter essa mensagem dele. Alex, você é um zagueiro que marcava bem, seleção brasileira, multicampeão. Agora chega no final do nosso bate-papo, pergunta e resposta, não pode pipocar, não pode ficar em cima do muro. Você está preparado? Opa! Vamos sempre colocar então o Alex aqui na tela, só agora a gente, o Alex aqui. Alex, um presidente de clube. Juvenal Juvencio. Um técnico. Muricy Ramalho. Um clube. São Paulo. Um camisa 10. Souza. Um jogador. Alex Silva. A família é? Tricolor. Um sonho. Treinador de futebol. Deus na sua vida. Tudo. Muito bem, realmente não titubeou, foi pai bola, gostei muito das suas respostas. Alex, queria agradecer imensamente a sua participação hoje aqui no Esporte Coleções. Estaremos juntos no sábado aí em Tubiara. Show de bola! Vou conhecer você pessoalmente. Não, vai ser um prazer, cara, e vamos ter muita resenha ainda para contar junto. Eu agradeço muito por essa oportunidade, fiquei muito feliz, né, com tudo que foi abordado, as figurinhas, passa um filme na cabeça da gente mesmo. Isso faz a gente voltar um pouquinho para trás também e relembrar, né, e um pouquinho aquilo que a gente foi dentro do futebol brasileiro, cara, e volto a repetir, parabéns mesmo por esse trabalho e por estar resgatando todos esses atletas históricos, né, do nosso futebol brasileiro, que hoje, para mim, são exemplos para a minha geração, né? E eu também sou exemplo para a geração que está vindo aí atrás de mim, né? Então isso é muito importante, né? E que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando aí o Esporte Coleção. Conta comigo sempre, meu amigo. Muito obrigado, Alex. Deus abençoe você. Nos vemos sábado, então, lá em Tubiara, lá com o Alex Alves, com Tamo junto. O Pitbull, com o Chicão, com a galera toda. Um abraço, até mais. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Muito bem, gente. Esse foi o Alex. Olha só que bacana essa resenha. Espero que você tenha gostado. Mas a gente agora também tem aqui uma notícia, né? Vamos falar sobre a Tsunami. É verdade, a minha Tsunami está aqui. Cadê a sua? Essa minha aqui é sabor melancia. Quero agradecer o Fábio Omelete. Obrigado por ter enviado para nossa casa aqui, para o Esporte Coleções aqui, a Tsunami. Galera, acompanha aí a Tsunami nas redes sociais. A gente está junto com a galera da Tsunami. Muito obrigado por fazer parte da família do Esporte Coleções. E aí, galera, então, chegamos ao final aí do Esporte Coleções e recebemos o Alex Silva. Semana que vem a gente volta com muito mais. Muito obrigado mais uma vez a todos e até lá.